Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Que nessa manhã, mais uma vez, Deus possa realmente edificar a nossa fé. Que Deus possa quebrantar o nosso coração. Não diante de um discurso humano, mas diante da revelação da sua palavra eterna. Amém? Vamos hoje, irmãos, dar então continuidade à nossa série sobre oração. Estamos hoje já na nossa terceira mensagem. E o tema da mensagem de hoje é Princípios para uma Oração Poderosa. Antes que nós lêssemos o texto, eu queria levar você a se lembrar de se alguma vez você conheceu uma pessoa que pela sua vida de oração, você percebeu que aquela pessoa era alguém poderoso. Se você já conheceu alguma pessoa que cultiva uma vida de oração poderosa, se você alguma vez na vida já foi impactado pela intercessão de alguém, ao longo da minha curta vida, desses 32 anos, eu já tive o privilégio de conhecer diversas pessoas que pela sua vida piedosa e especialmente pela sua intimidade com Deus na oração, trouxeram um impacto muito positivo sobre a minha vida. E entre tantas pessoas que eu podia lembrar, há uma pessoa que eu nunca vou esquecer. É a figura de uma senhora falecida, chamada Petronila Neri. Ela foi a esposa do meu primeiro pastor, desde quando eu tinha uns 10 anos. E aquela mulher tinha um conhecimento bíblico extraordinário. Apesar de nunca ter frequentado um seminário teológico, ela conhecia a Bíblia como poucos. E todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, eu ia a ela. E com uma simples Bíblia, não era uma Bíblia de estudos, não era uma enciclopédia bíblica, com uma simples Bíblia aberta, ela geralmente tinha a capacidade de me responder satisfatoriamente. Também foi ela que me incentivou nos primeiros dias da minha caminhada com Cristo a também fazer orações em público. E eu lembro quando num culto de oração ela me deu a oportunidade para orar em público. E enquanto eu tentava ali dizer alguma coisa que se parecesse com uma oração, ela discretamente soprava no meu ouvido aquilo que eu deveria dizer. Isso é quando eu era ainda criança, mas depois disso a minha família se mudou de bairro e eu não pude mais continuar frequentando aquela mesma igreja. Ainda, além disso, passado alguns anos, eu fui morar numa outra cidade por causa da universidade. E por causa disso tudo, eu passei muitos anos sem reencontrar a dona Petronila Neri. Mas depois de alguns anos, uma vez eu estava de volta na casa dos meus pais, em Caruaru. E aí eu estava me preparando para visitar um tio meu que estava hospitalizado. E quando eu estava me ajeitando para sair de casa, a minha mãe disse: olha, Diogo, aproveita que você vai lá visitar o seu tio e visita também a dona Petronila, ela está hospitalizada. Eu já sabia, pela convivência com ela, que ela sempre tinha uma saúde assim fragilizada demais. Ao longo da sua vida ela já tinha sido operada diversas vezes. E, inclusive, em uma das suas últimas cirurgias, depois da cirurgia ela tinha ficado em coma. E quando ela saiu do coma, 3 meses depois, ela saiu do coma surda. E apesar de todas essas dificuldades, ela continuava exibindo uma fé vigorosa. E quando eu visitei meu tio, saí de lá do quarto dele, que eu fui lá visitá-la na ala feminina, eu já não esperava nem sequer que ela me reconhecesse, tanto pelos anos que já se passavam, quanto também pela própria condição dela. Mas, para minha surpresa, quando eu entrei na porta daquela enfermaria, ela estava olhando para a porta e imediatamente ela disse: irmão Diogo, que bom que você veio. E aí ela acrescentou:
Ao longo desses anos, eu tenho orado por você todos os dias. Irmãos, aquilo para mim foi como um soco no meu estômago, porque, para ser sincero, nem eu oro por mim mesmo todos os dias, ao longo dos anos. E aquela mulher, talvez a pessoa mais necessitada de oração no meio daquela igreja, continuava como uma intercessora vigorosa. E eu acredito que você também deve ter as suas histórias de homens e mulheres que, pela sua vida de oração, trouxeram algum impacto positivo na sua caminhada. Pessoas que exerceram de uma forma indireta uma influência positiva em sua vida. E assim como eu, é bem possível que, olhando o exemplo deles, você também quis se parecer um pouco com eles. Você também quis cultivar uma vida de oração poderosa como eles. Mas para início de conversa, irmãos, precisaríamos aqui então definir o que seria uma oração poderosa. Então, do seu ponto de vista, o que é uma oração poderosa? Como você descreveria essa oração? Que marcas ela exibe? E por quais princípios ela é orientada? Nesse sentido, eu nessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, vamos ler dos versículos de 9 a 13. É o texto da oração do Senhor, conhecida também como oração do Pai Nosso. E nós, nessa manhã, não vamos expor esse texto, porque ainda nessa série haverá uma mensagem que exporá esse texto. Mas a minha intenção nessa manhã é tão somente olhar para o conteúdo dessa oração e, a partir dela, extrair alguns princípios para uma oração poderosa. Vamos ler? Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, a partir da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor, é possível elencarmos alguns princípios para a prática da oração poderosa. Que princípios então podemos aprender? O primeiro deles que eu quero destacar aqui é o princípio da reverência. É isso que vemos aí no nos versículos, na verdade, de 9 a 10, quando diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Jesus começa a sua oração, modelo, a sua oração exemplo, demonstrando total reverência em relação ao Pai. Essa reverência, ela é enfatizada, ela é evidenciada a partir daquilo que Ele nos diz acerca de Deus. Em primeiro lugar, Ele nos diz que Deus é Pai, é o nosso Pai celestial. E aqui a palavra Pai pode nos levar a precipitadamente pensarmos em Deus a partir de um conceito familiar, a partir daquilo que nós conhecemos por Pai. Mas o texto vai além disso e nos diz que esse Pai celestial, além de ser o nosso Pai, Ele é santo. Quando Ele diz: santificado seja o teu nome. Além disso, além de ser o nosso Pai, e além de ser totalmente santo, totalmente separado do pecado, da maldade, da perversidade, o texto nos diz que esse Pai tem um reino, ou seja, além de tudo, Ele é rei. Portanto, meus irmãos, devemos entender que a oração não é uma conversa qualquer, com uma pessoa qualquer. A oração é uma audiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, quando vamos orar,
é importantíssimo que tenhamos um senso profundo da seriedade e da magnitude da oração. Precisamos orar com reverência. Muito embora em nossos tempos a reverência já não seja uma certa virtude, né, celebrada, o que se valoriza hoje é muito mais a irreverência. Nós não podemos levar esse valor mundano para a nossa prática da oração. Afinal de contas, Deus não é o cara lá de cima que vai me dar tudo o que eu quiser. Deus não é um gênio da lâmpada que basta uma esfregada e ele vai aparecer para realizar todos os nossos desejos egoístas. Deus também não é um vovô de barbas longas, cuja única finalidade é fazer os gostos dos seus netinhos mimados. Por fim, irmãos, Deus também não é um bote salva-vida a quem só damos valor na hora do sufoco. Deus é o Criador, é o Eterno, é o Deus vivo, é o soberano de toda a terra. E por causa disso, quando vamos a Ele em oração, precisamos entrar em sua presença com toda reverência e com todo o respeito devido. E precisamos, a cada vez que entramos diante dele em oração, que estamos diante dele em oração, precisamos, irmãos, buscar ser tomados por admiração e encantamento. Essa nossa reverência diante de Deus é um conceito que biblicamente está totalmente ligada a um outro conceito super conhecido chamado temor do Senhor. E apesar do temor do Senhor ser um dos conceitos mais evidentes na Bíblia, ao mesmo tempo ele é um dos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Afinal de contas, o que é, de fato, o temor do Senhor? A palavra temor sugere medo. E nesse sentido nós somos quase que automaticamente levados a pensar que temor do Senhor é ter medo de Deus. E em que sentido seria então saudável e em que sentido o princípio da reverência requer de nós que tenhamos medo de Deus? Será que quando entramos na presença de Deus devemos ter medo de sermos por Ele rejeitados? Será que quando estamos diante de Deus devemos cultivar o medo de sermos por Ele condenados? Certamente que não. Paulo nos diz em Romanos 8, versículo 1, que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, portanto, quando estamos diante de Deus, não precisamos ter medo de sermos por Ele rejeitados ou de sermos por Ele condenados, porque em Cristo agora nós somos bem-vindos diante de Deus. Para nos ajudar a entender que tipo de medo é esse, o pastor Tim Keller, ele nos dá uma excelente ilustração. Ele diz que se nós fôssemos encontrar com alguma pessoa importante demais, com alguma autoridade, proeminente, embora nós não tivéssemos medo de que ela fosse de alguma forma machucar-nos, de alguma forma prejudicar-nos, mas quando nós encontramos com alguém desse porte, com alguém com esse status, é natural que nós tenhamos um medo de cometer diante dele uma gafe. É natural que nós tenhamos um medo de fazer alguma coisa inadequada. É muito natural que diante de uma autoridade tenhamos medo de falar alguma coisa inconveniente. Então, o temor do Senhor traz essa ideia. É o medo saudável de que diante de Deus sejamos irreverentes. É o medo saudável e necessário que, uma vez na presença de Deus, não tratemos esse encontro com o respeito e com a honra que esse encontro requer. Portanto, meus irmãos, essa reverência e esse temor, ela é natural, ela é uma decorrência natural do conhecimento de Deus. Quando sabemos quem Deus é, quando conhecemos seu caráter santo, quando conhecemos os seus atributos, é natural que desenvolvamos temor diante dele, que desenvolvamos uma reverência profunda na sua presença, à medida que nós crescemos na consciência de quem Deus é.
A oração poderosa requer esse tipo de reverência, mas ao mesmo tempo, a oração poderosa produz esse tipo de reverência a cada vez que nós nos encontramos com Deus em oração. Como que nós podemos aplicar o princípio da reverência, irmãos? Precisamos nos empenhar em conhecer a Deus. A fim de termos uma reverência adequada diante do nosso Deus, precisamos nos esforçar para diariamente conhecermos mais dos seus atributos e das suas obras, a fim de lhe dar a honra devida. Nesse sentido, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ler livros cristãos edificantes, precisamos ouvir mensagens cristocêntricas. É muito bom também quando nós frequentamos os cursos da nossa escola bíblica. Tudo isso vai nos ajudar a entender mais sobre quem Deus é, o que é que Ele faz, quais os seus atributos eternos. E, consequentemente, esse conhecimento, essa consciência, vai nos levar a temê-lo cada vez mais e mais. Também, irmãos, devemos buscar não apenas orar com reverência, mas precisamos buscar viver todos os momentos da nossa vida com santo temor e com reverência diante de Deus. Porque, afinal de contas, entrar na presença de Deus é uma expressão que nós usamos para enfatizarmos aqueles momentos em que nós dedicamos exclusivamente para estarmos a sós com Deus. Mas, a bem da verdade, todos os momentos da nossa vida, quer tenhamos consciência ou não, são vividos na presença de Deus. Por quê? Porque Ele é onipresente. Porque Ele está em todos os lugares. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa vida, fazemos debaixo dos olhos de Deus. E, portanto, nós estamos o tempo todo na presença de Deus. E isso deve nos levar a buscar viver todos os momentos da nossa vida com temor e com reverência. Aliás, irmãos, é só buscando viver com reverência o tempo todo que vamos ser capazes de também orar o tempo todo, orar sem cessar. Se reverenciamos a Deus a cada instante da nossa vida, vamos ser também capazes de orar ao Senhor em cada instante da nossa vida, a cada momento. Então, além do princípio da reverência, que outros princípios podemos aprender a partir da oração do Senhor? Atente para aquilo que diz mais uma vez no versículo 10, quando Jesus nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, seja feita a tua vontade. Daqui nós podemos extrair o segundo princípio, o princípio da humildade. Se por um lado o princípio da reverência enfatiza quem Deus é, agora o princípio da humildade vem enfatizar quem nós somos. O princípio da humildade vem nos chamar a atenção de que nós precisamos entrar na presença de Deus totalmente consciente de que, por quem nós somos, nós não estamos em condições de exigir nada a Deus. Portanto, nós não podemos exigir que a nossa vontade seja feita, mas através da oração nós precisamos nos submeter completamente à vontade soberana de Deus e desejar que, para além dos nossos pedidos, para além das nossas necessidades sentidas, que a vontade dele e não a nossa seja de fato realizada. É importante, irmãos, saber que a palavra humildade em português, ela vem da palavra latina humus, e humus significa solo. Nesse sentido, humildade poderia ser definida como a virtude de se manter no solo. Ou, em outras palavras, humildade seria a virtude de manter os pés no chão. E é nesse sentido que a humildade diante de Deus, o princípio da humildade, ele nos ajuda e nos livra da grande ilusão de, uma vez estando diante de Deus, pensarmos de nós mais do que de fato somos. Precisamos entender que Deus é grande, nós somos pequenos. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é digno e nós somos indignos.
Apesar disso tudo, contrasta com essa atitude a postura daqueles vários pregadores evangelistas que diariamente estão decretando, exigindo e desafiando a Deus com as suas orações egoístas, com as suas orações arrogantes. Porque, irmãos, se nós somos humildes diante de Deus, nós não vamos impor a nossa vontade a Deus, mas nós vamos nos submeter alegremente à sua vontade para as nossas vidas. Aliás, a oração, orar não se trata de impor a nossa vontade a Deus. Orar está muito mais ligado a alinharmos os nossos corações à vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós somos humildes diante de Deus, nós não vamos usar a oração para estabelecermos o nosso reino. Muito pelo contrário, a oração serve para que Deus estabeleça o seu reino em nossas vidas, para que Deus estabeleça o seu domínio em nosso mundo. Se nós somos humildes diante de Deus, nós não vamos usar as nossas orações para impressionar nem a Deus, nem aos homens. Porque é diante da imensa grandeza de Deus que nós lembramos do quão pequenos somos. E, consequentemente, nós somos levados a assumir uma postura de humildade. E na oração não cabe nenhum sintoma de orgulho espiritual. A humildade inclui uma consciência de que nós somos, e a humildade inclui também uma prontidão para reconhecer as nossas falhas e nos arrependermos daquilo que nós temos feito contra a lei de Deus. Você lembra daquela experiência que o profeta Isaías teve com Deus? Capítulo 16 do seu livro, ele diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E aí o que é que Isaías fez diante dessa tão grandiosa visão de Deus, diante desse encontro com a majestade divina? O que é que ele fez? Será que ele usou essa oportunidade para colocar diante de Deus os seus pedidos egoístas? Não. Diz ele no texto: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando oramos, se o nosso encontro foi realmente com Deus, nós vamos sair desse encontro quebrantados, porque à medida que nós vemos a Deus, é imediatamente contrastada a grandeza dele com a nossa pequenez, a santidade dele com a nossa pecaminosidade. Então, irmãos, o princípio da humildade, ele nos ajuda a avaliar as experiências que nós temos com Deus. Se quando você passa um tempo com Deus em oração, quando você acaba, você levanta daquela oração com um senso de que você agora ganhou créditos com Deus, você precisa reavaliar a sua oração. Se você sai de um culto de oração achando que você é melhor do que aqueles crentes que não vieram ao culto de oração, você precisa reavaliar a sua prática de oração. Se a oração não produz quebrantamento em sua vida, se a oração não produz uma consciência acertada e bíblica de quem você é, não é a Deus que você está orando. Muito provavelmente você está orando para si mesmo. Não é para a glória de Deus que você está orando. Você está muito provavelmente orando para a sua própria glória. Em terceiro lugar, irmãos, a oração do Senhor nos ensina o princípio da dependência. E o princípio se por um lado, irmãos, o princípio da reverência enfatiza quem Deus é, e por outro lado, o princípio da humildade enfatiza quem nós somos, o princípio da dependência enfatiza qual é a natureza da nossa relação com Deus, qual é a nossa real condição diante de Deus.
E biblicamente, a nossa condição diante de Deus é de total dependência. A Bíblia nos ensina que nós dependemos de Deus para tudo nessa vida, porque nada temos que dele não tenhamos recebido. E é por isso que nós precisamos orar o tempo todo, porque o tempo todo nós estamos dependendo de Deus para tudo. E se essa é a nossa situação, por que será que é tão difícil orar? Por que será que a disciplina da oração é algo com que a maioria de nós reluta? Se você é uma pessoa normal, se você é um crente na média, sim, você tem muita dificuldade com a oração. E esse é um testemunho não apenas nosso, mas muitos homens de Deus deixaram registrado isso, que eles também, apesar de muitas maneiras poderosas pelas quais Deus já havia utilizado esses homens, mas esses homens também confessaram que eles tinham dificuldade em manter a disciplina da oração. Por que será que é tão difícil orar? Muitas vezes, por exemplo, nós decidimos que nós vamos de fato agora estabelecer o altar da oração das nossas vidas, elaboramos um plano, traçamos algumas metas, começamos bem num dia, no outro a coisa ainda está engateando, e no terceiro dia o negócio já começa a esfriar, já começa a esmorecer, até que a gente esquece completamente daquela decisão que nós tínhamos, tomado. Outras vezes algumas pessoas nos pedem oração, e a princípio até a gente realmente se dispõe, a gente entende a necessidade dele, a gente concorda, não, eu vou orar por você. E na verdade é que se muito oramos uma vez ou duas, daí a pouco nós já esquecemos aquele irmão completamente. Outras vezes a gente vem ao culto, ouve uma mensagem tocante, edificante, e a gente sai daqui decidido que desta semana em diante a nossa vida devocional vai ser finalmente transformada. Até que chega a segunda-feira e a rotina engole todas as nossas boas intenções. E a nossa vida cristã é muitas vezes caracterizada por essa tensão, com essa luta, por essa luta com esse nosso desejo de orar, mas com essa prática de oração deficiente. E aí as justificativas que nos vêm à mente sempre são coisas do tipo: eu não oro mais porque eu não tenho tempo. Eu não oro mais porque eu sou indisciplinado. Eu não oro mais por causa do corre-corre, sei lá. Ou na pior das hipóteses, você vai dizer: eu não oro mais porque eu não sei ainda como orar. E embora, irmãos, cada um desses motivos, fatores, tenham a sua própria realidade, o fato é que a nossa dificuldade com a oração, ela tem raízes muito mais profundas. A nossa debilidade com a prática da oração, ela tem uma causa muito mais anterior. Todos esses motivos que nós elencamos são apenas a ponta do iceberg. Por debaixo disso está a natureza pecaminosa do homem. Por debaixo disso está a realidade da queda. Você lembra de Adão? Antes que ele se rebelasse contra Deus, antes que ele desobedecesse ao Senhor, para ele, Adão, e também para ela, Eva, orar era algo totalmente natural. Eles ali no Jardim do Éden possuíam total liberdade para estarem na presença de Deus e para se comunicarem com Deus livremente, sem qualquer impedimento. Mas a partir do momento que Adão desobedeceu, o relato de Gênesis nos informa que, ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. Você já tinha atentado para isso? Quando Adão pecou, encontrar-se com Deus, falar com Deus, relacionar-se com Deus, deixou de ser algo natural e se tornou algo antinatural. Ele que tinha prazer e tinha liberdade de se encontrar com Deus, agora ele passa a se esconder e a fugir da presença de Deus.
E nós sabemos que se não fosse a misericórdia de Deus, até hoje Adão estaria lá, escondido por detrás das árvores. E da mesma forma, irmãos, somos nós. Por termos um espírito regenerado, por um lado, nós realmente queremos orar mais, queremos buscar a comunhão com Deus, queremos ter realmente prazer na presença de Deus. Mas por outro lado, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós queremos nos esconder e nós queremos fugir da face de Deus. E é essa grande tensão que há em nossa vida, essa luta da carne contra o espírito, que faz com que a nossa vida de oração sofra tantos atropelos. Hoje, na nossa condição, por causa da nossa natureza pecaminosa, a oração tornou-se algo tão antinatural que Deus, pela sua graça, propôs alguns auxílios para nos ajudar a cultivar a comunhão com Ele. Veja, por exemplo, depois que Adão pecou, depois que ele foi expulso do jardim, Deus estabeleceu a adoração através do sistema de sacrifícios de animais. Aquilo ali era apenas para ajudar o homem a, de uma forma didática, pedagógica, perceber a santidade de Deus, a gravidade do pecado dele e a grandeza do perdão de Deus. O sacrifício do animal por si mesmo não operava nada disso, apenas ajudava o homem a, entendendo essas coisas, se relacionar com Deus. Passado alguns séculos, Deus também estabeleceu o sistema, Deus estabeleceu o ofício sacerdotal. Deus estabeleceu seres humanos, sacerdotes humanos, que serviriam como mediadores entre Deus e os homens em sua relação, em sua adoração. Durante toda a antiga aliança, aqueles homens, sacerdotes, eles eram responsáveis tanto por oferecer o sacrifício, quanto também eles eram responsáveis por levar a Deus a intercessão dos homens. E ao longo de muitos anos, tudo isso aí foi oferecido como uma muleta para ajudar a humanidade a caminhar rumo à presença de Deus. Veja, por exemplo, até esse nosso hábito de fechar os olhos na hora da oração. Por que a gente fecha os olhos? Para Adão, não havia necessidade alguma de fechar os olhos para falar com Deus. Aliás, o próprio mundo criado servia para ele como uma inspiração para que ele adorasse ao Senhor. Mas para nós, no nosso caso, com essa nossa natureza pecaminosa, a gente fecha o olho porque tudo à nossa volta é capaz de nos distrair. E tudo à nossa volta compete pela nossa atenção quando nós resolvemos dedicar alguns minutos de oração ao Senhor. E aí a gente fecha os olhos e a gente precisa se esforçar para se concentrar na oração. Devido à nossa realidade, a oração é algo totalmente antinatural. E se por um lado dependemos completamente de Deus e precisamos viver em oração, por outro lado nós temos extrema dificuldade com isso. O princípio da oração também, irmãos, responde a uma outra questão muito importante, que é a seguinte: até que ponto nós realmente dependemos de Deus? Será que nós dependemos de Deus apenas para aquelas causas impossíveis? Ou nós dependemos de Deus para os mínimos detalhes da vida? Olhe, por exemplo, aquilo que está escrito aí, versículos de 11 a 13. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estes 3 versículos exprimem muito claramente a medida da nossa dependência. A nossa dependência em relação a Deus, ela é total e absoluta. Precisamos encarecidamente do auxílio do Senhor, não apenas quando enfrentamos grandes adversidades em nossas vidas, mas precisamos do Senhor para que Ele supra cada uma das nossas necessidades, inclusive o pão de cada dia. Será que alguma vez você já foi em um culto de oração e ouviu alguma pessoa pedindo oração pelo seu alimento diário? É interessante porque, apesar de esse ser uns itens da oração do Senhor,
é algo pelo que nós raramente oramos. Dificilmente oramos ao Senhor pelo pão de cada dia. E por que isso acontece? Porque a gente acredita que a gente precisa de Deus só para aqueles desafios muito grandes que a gente enfrenta na vida. O pão de cada dia, a gente acredita que a gente dá conta, que a gente se garante, né, de trazer para dentro de casa o pão de cada dia. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim. Se não for pela misericórdia de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, não há conquista alguma que nós possamos alcançar, seja ela grande, né, ou seja ela uma, né, conquista mínima. E é nesse sentido que, pelo princípio da dependência, nós precisamos reconhecer como o salmista, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque em tudo que nós fazemos nessa vida, nós somos completamente necessitados da assistência e da ajuda do nosso Deus. Seja para necessidades materiais, como o pão de cada dia, seja para simples necessidades espirituais, como perdão de pecados ou vitória sobre tentações. O fato é que nós não dispensamos o auxílio do Senhor em nada. Nós não apenas pedimos a Deus que supra as nossas necessidades, as nossas grandes necessidades da vida, como por exemplo saúde e segurança. Nós não pedimos a Deus apenas pelas nossas grandes necessidades espirituais, como a salvação. Nós também precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus nas mínimas coisas. Então, nesse sentido, o pão de cada dia, o perdão de pecados ou o livramento de tentações são para nós um lembrete aqui de que a nossa vida de oração ela deve ser o mais abrangente possível e que não podemos deixar de fora das nossas orações nenhuma das nossas necessidades. Deve ser um lembrete para nós que não é em vão que um jovem, né, cristão, recém-formado, ora a Deus pedindo que Ele o ajude para ser aprovado no exame da OAB, por exemplo. Não é em vão que uma mãe ora ao Senhor clamando por segurança, que Deus mais uma vez proteja o seu filho à medida que ele sai pela noite. Deus se importa com cada uma das nossas necessidades, das pequenas às grandes, incluindo as necessidades materiais e as espirituais. Precisamos aceitar o desafio de Paulo quando diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então, irmãos, além do princípio da reverência, além do princípio da humildade e além do princípio da dependência, o que mais podemos aprender? E que princípios mais devemos levar em consideração quando nós nos colocamos diante de Deus em oração? Acima de tudo, irmãos, precisamos levar em consideração o princípio da graça. O princípio da graça responde à pergunta: será que temos realmente moral para nos apresentarmos diante do Deus Todo-Poderoso e deixarmos diante dele as nossas petições? Não seria isso uma doce ilusão? Ou pior ainda, não seria isso uma imensa presunção da nossa parte? Acharmos que temos algum crédito diante de Deus para lhe dirigirmos orações? Afinal, quem sou eu para ter um encontro com a majestade santa? E nós somos tentados a pensarmos esse tipo de coisa, porque na nossa relação humana entre pais e filhos, a resposta dos pais aos pedidos dos filhos é geralmente condicionada à obediência deles. Os pais geralmente atendem aos pedidos dos seus filhos, por exemplo, dependendo da nota que eles mostram no boletim. Não é isso? Se você se comportar, eu compro. Se você tirar uma nota boa, eu compro.
E aí a gente vai para Deus e se dirige a Deus como nosso Pai Celestial, carregando essa mesma mentalidade. E quando vamos colocar alguma necessidade diante de Deus, pensamos, será que eu estou em crédito? Será que eu tenho crédito diante de Deus? Será que nas contas de Deus eu estou no azul? Estou apto para apresentar-lhe alguma oração? E a Bíblia nos responde com exatidão. Mais uma vez eu faço uso aqui das palavras do profeta Isaías. Ele diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O princípio da graça nos lembra que de nós mesmos, nós não temos crédito algum para nos apresentarmos diante de Deus. Por melhor que você tente ser, por mais boas obras que você faça, por mais que você frequente cultos evangélicos, por mais que você sirva a esta igreja, por mais que você tente agradar a Deus, você não será capaz de conquistar nenhuma medida de crédito diante de Deus, de forma que as suas orações sejam respaldadas pelos seus próprios méritos. O princípio da oração nos ensina de que se nós vamos à presença de Deus, nós precisamos ir em nome de outro que tenha crédito, em nome de outro em quem possa embasarmos os nossos pedidos e as nossas orações diante de Deus. E esse outro é o Senhor Jesus. E é por isso que nós não oramos em nosso próprio nome, mas nós oramos em nome de Jesus. E aqui é algo que muita gente ignora. O que significa realmente orar em nome de Jesus? Porque quando oramos, repetimos sempre a frase, em nome de Jesus, amém. Eu convido vocês a mais uma vez abrirem as suas Bíblias, dessa vez no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. João 13, 13 e 14. Quer dizer, João 14, 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, Jesus está aqui prometendo, eu farei. Então, queridos, nós oramos em nome de Jesus, porque Ele nos prometeu de que quando orássemos no nome dEle, Ele nos atenderia. Mas ainda resta a questão, o que significa orar em nome de Jesus? Será que orar em nome de Jesus significa simplesmente repetir essa frase, em nome de Jesus, amém, ao final de cada oração? Com certeza não. Até mesmo porque Jesus não disse, sempre que vocês fizerem uma oração, acrescentem a frase, em nome de Jesus, e aí eu concederei. Não, Ele disse, que vocês pedirem em meu nome. Além disso, a gente pode perceber que ao longo da Bíblia estão registradas diversas orações. E nenhuma dessas orações termina com a frase, em nome de Jesus, amém. Se a oração do Pai Nosso, por exemplo, terminasse com essa frase, eu poderia continuar naquele mesmo texto. Eu não teria necessidade de ter trazido vocês a um outro texto. Então, orar em nome de Jesus não pode, de forma alguma, significar a simples repetição da frase, como se ela fosse uma fórmula mágica, como se ela fosse uma espécie de abracadabra ou simsalabim, como se ela fosse uma fórmula secreta que vai finalmente fazer com que Deus se dobre aos nossos pedidos e atenda às nossas orações. Não é nada disso, irmãos. Orar em nome de Jesus é orar com a consciência de que nós estamos orando, não confiando em nossos méritos pessoais, mas que nós estamos confiando plenamente nos méritos de Cristo, que pela sua vida de obediência, Ele alcançou para nós. Orar em nome de Jesus significa que nós vamos a Deus
conscientes de que nós não somos dignos de chegar sozinhos à sua presença e que, portanto, nós precisamos de um mediador, nós precisamos de alguém em nome de quem possamos nos colocar diante de Deus e erguer a nossa voz. É orar com a consciência de que Cristo é o nosso mediador. Ele é o Deus que se fez homem, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, e é Ele que construiu para nós um caminho novo e vivo, e que pela sua morte foi capaz de garantir o nosso acesso permanente à presença de Deus. Orar em nome de Jesus significa entrar na presença de Deus confiando unicamente em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que fez expiação na cruz pelos nossos pecados, mas Ele é também o sumo sacerdote, que não apenas levou o seu sacrifício ao verdadeiro Santo dos Santos, aos céus, mas também diz a Bíblia que depois de haver morto, ressuscitado e depois de haver subido aos céus, Ele continua a trabalhar incessantemente por sua igreja em seu ofício sacerdotal. E como sumo sacerdote, Ele não apenas sustenta as nossas orações pelos seus próprios méritos, mas Ele também reforça as nossas orações com a sua inconstante intercessão por nós. A cada vez que você dobrar os seus joelhos em oração, saiba que Jesus já está sustentando as suas orações pelos seus próprios méritos e que, ao mesmo tempo, Jesus está reforçando as suas orações com a intercessão que Ele faz diante de Deus em nosso favor. Orar em nome de Jesus significa ir a Deus, reconhecendo que, embora Adão e com ele a sua descendência, por sua própria desobediência, tenha perdido toda a liberdade de acesso à presença de Deus, oramos em nome de Jesus porque nós confiamos que Ele é o cumprimento da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, por causa dele, por causa daquilo que Ele fez por nós, nós estamos reconciliados com Deus. E agora Ele nos conduz outra vez ao jardim de oração e nos encoraja a dizer com confiança: Pai nosso que estás nos céus. Orar em nome de Jesus significa ir a Deus em oração, sabendo que, apesar das limitações da nossa existência presente, apesar das limitações impostas pela nossa natureza pecaminosa, Cristo em nós é a esperança da glória. E Ele nos dá uma grande e definitiva promessa de que um dia, às portas da eternidade, nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo será livre de qualquer corrupção, esse corpo será livre de qualquer limitação, de qualquer efeito da queda. E agora, na presença de Deus, nós teremos liberdade de acesso a Ele. E nós poderemos eternamente desfrutar da presença gloriosa de Deus. E já não precisaremos mais de sacrifícios, já não precisaremos mais de templo, já não precisaremos mais de sacerdotes humanos, e já nem precisaremos mais fechar os olhos, e não precisaremos mais nos concentrar para orar. Porque, como diz João, na eternidade, o tabernáculo de Deus estará com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Seus servos o servirão, e eles verão a sua face. Orar em nome de Jesus significa ir a Deus em oração, crendo que aquilo que para nós é impossível, para Deus, através da obra de Cristo, e pela operação do Espírito Santo, a comunhão com Deus, ela é feita possível. O princípio da graça, meus irmãos, ele é de extrema importância, porque é ele que sustenta todos os outros princípios aqui elencados. Porque se nós formos bem sinceros, nós vamos poder reconhecer que nem sempre nós somos tão reverentes na oração quanto nós deveríamos ser. Nem sempre nós somos tão humildes diante de Deus quanto nós precisaríamos ser.
E nem sempre nós somos tão conscientes da nossa dependência em relação a Deus quanto nós deveríamos ser. Muitas vezes falhamos em todos esses pontos. E é a graça de Deus que sustenta as nossas orações, apesar de nós mesmos, apesar das nossas próprias debilidades. É pela graça de Deus que nós podemos estar diante dele. É pela graça de Deus que nós podemos desfrutar da sua presença e da sua disposição para nos ouvir. Então, meus irmãos, que resposta precisamos dar nessa manhã? A grandiosa graça de Deus, a grandiosa oferta que a graça de Deus nos dá. Primeiramente, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não perca mais tempo. Ainda hoje busque a Deus em oração e clame a Ele por salvação. Peça a Deus para que Ele aplique os efeitos da morte de Cristo em sua vida. Pare de procurar viver uma relação com Deus baseado na sua própria performance, nos seus próprios méritos. E comece a partir de hoje a confiar nos méritos de Cristo para dar base, para dar sustentação à sua relação com Deus. Volte-se para Deus, seja reconciliado com Deus pela fé em Jesus e seja conduzido por Ele outra vez ao jardim da oração, a fim de desfrutar de momentos preciosos de comunhão com o Deus soberano. E se você já foi alcançado por Cristo, lembre-se de começar suas orações pelo amém. Essa não é uma ideia minha, é uma sugestão do pastor Bryan Chapell. Ele escreveu um livro super interessante, cujo título é Começando pelo Amém. E a tese do livro dele é que, em vez de deixarmos o em nome de Jesus, amém, para o final das nossas orações, nós deveríamos, na verdade, começar as nossas orações em nome de Jesus. Obviamente, mais uma vez aqui, não pela mera repetição da frase, mas porque ele diz que se nós começamos as orações, nos conscientizamos de que tudo aquilo que nós vamos expressar será em nome de Jesus, nós vamos ter mais reverência, nós vamos ter mais humildade, nós vamos ter mais consciência da nossa dependência diante de Deus. E inclusive as nossas próprias prioridades, o próprio conteúdo da nossa oração vai ser totalmente impactado por essa consciência que deve dominar a nossa mente desde o início, de que nós oramos, de que as nossas orações só são viáveis e só são possíveis porque são feitas em nome de Jesus, são feitas confiando exclusivamente na graça de Deus pelos méritos de Cristo. Irmãos, tudo isso me faz lembrar uma história com a qual eu concluo essa mensagem. Só que dessa vez a história não é minha. Quem primeiro contou essa história foi Jesus. E ele disse assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era religioso, fariseu, e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu te dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos, por sua vez, ficou de longe e nem ousava levantar o rosto para o céu. Só batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa em paz com Deus. À luz dessa história, eu pergunto a vocês, do ponto de vista de Deus, o que é uma oração poderosa? Quais as marcas de uma oração poderosa? E por quais princípios ela é orientada? Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos. Ó Deus, mais uma vez diante de Ti, queremos Te agradecer pela rica oportunidade que temos aqui
de, ó Deus, falarmos de verdades eternas e de sermos, ó Deus, por ela alimentados. Que nessa manhã, Deus, não apenas o nosso intelecto seja exercitado por essas ideias, por esses argumentos, mas que a nossa alma, Pai, seja fartada, que a nossa alma seja farta, ó Deus, em Tua presença, pela Tua palavra revelada, ó Deus. Que nós, ó Deus, possamos ser alimentados por Ti. Que nós possamos ser, ó Deus, nutridos por Ti. E que o nosso espírito, ó Deus, saia dessa manhã mais vigoroso, ó Pai. Mais quebrantado, ó Deus. E que diariamente, ó Pai, em todo tempo, possamos buscar uma vida de reverência e de santo temor diante de Ti. Nos ajuda, Deus, a não apenas em momentos de cultos, mas em todos os momentos da nossa vida, buscarmos vivê-los com reverência diante de Ti. Ensina-nos também, ó Deus, a sermos humildes, ó Deus, esmaga o nosso ego, Pai. Humilha-nos, ó Deus, debaixo da Tua potente mão, ó Pai. Que nós, ó Deus, tenhamos consciência de quem nós somos e que nós estejamos sempre dispostos a reconhecer as nossas falhas diante de Ti. Ó Deus, também nos faz pronto, ó Deus, a reconhecermos o quanto somos carentes do Teu auxílio. A reconhecermos que se o Senhor não estiver conosco, nós não somos capazes de nada nessa vida, de que sem a Tua mão forte, ó Deus, sobre as nossas vidas, nós somos completamente impotentes, ó Deus. Que nós não somos autossuficientes, ó Deus, mas que nós somos completamente dependentes da Tua bondade, da Tua sabedoria e do Teu poder. Ó Deus, acima de tudo, ajuda-nos a vivermos cada dia e a buscarmos a Tua presença, tomados pela consciência de que tudo é pela Tua graça, ó Deus, de que nós não temos mérito algum diante de Ti, mas que em Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Que em Cristo nós somos bem-vindos diante de Ti. E de que em Cristo o Senhor ouve e o Senhor se importa com as nossas orações. Ó Deus, ajuda o Teu povo a cultivar uma vida de oração poderosa, que dê muitos frutos eternos e que seja para a Tua glória. É o que nós Te pedimos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.